Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que estejam a assistir essa apresentação, falaremos brevemente sobre os aspectos mais importantes acerca dos culicídios. Os culicídios são popularmente conhecidos como mosquitos, pernilongos e muriçocas, e representam um importante grupo de transmissores de doenças de relevância imprescindível para a saúde pública, desde dengue, febre amarela, malária, filarioses, encefalites e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação. Eles são do reino Animalia, filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Diptera, subordem Nematocera, família Culicide, e a família Culicide ela se subdivide em três: Anopheline, Culicine, Toxorynchitin. São subcosmopolitanas, com mais de 3.000 espécies descritas de grande importância médico-veterinária. Os adultos eles possuem proboscide sugadora de sangue ou néctar, e as larvas são aquáticas. Então, daremos ênfase para os dois primeiros grupos, pois eles incluem um número grande, de insetos de importância médica. Anopheline. As fêmeas, elas têm o palpo de comprimento semelhante ao da probóscide, a margem posterior do escutelo arredondada, exceto no gênero Chagásia. O primeiro tergito abdominal não tem escamas, é diferente do culicínio. Já no culicínio, as fêmeas elas têm os palpos muito mais curtos, do que a probóscide. A margem posterior do escutelo ela é sempre trilobada e o primeiro tergito abdominal contém as camas. Além dessas diferenças, há outros aspectos que também influenciam em sua identificação, a gente vai mostrar agora algum deles, os adultos, ovos, larvas e pupas. Lembrando, que para sua identificação dicotômica, existem muito mais chaves de identificação, contudo, esses são os principais aspectos. Agora a gente vai ver o ciclo biológico, dessas espécies. E aí, a primeira coisa, como vocês podem ver na imagem, é a postura dos ovos, que ela é realizada em locais de água pouco agitada, ou seja, como a gente conhece, água parada. Esses ovos eles podem ser flutuadores ou não, e também podem ser postos separadamente ou agrupados. Na imagem a gente vê que eles são postos sobre a superfície, ou seja, eles são como se fossem flutuadores. De 2 a 4 dias depois dessa ovipostura, o ovo vai se transformar em larva. Cada espécie tem uma preferência de acordo com o grau de salinidade ou a concentração de matéria orgânica da água. As larvas e as pupas, elas vão se desenvolver no meio aquático e precisam subir para a superfície para poder respirar. Então, essas duas formas de vida, elas não respiram embaixo d'água, elas sobem para a superfície. E aí, quanto tempo que demora para essa larva evoluir para a pupa? De 10 a 20 dias. Então, a gente pode ver que a larva ela é a forma mais predominante em questão de tempo. Ela dura mais tempo dentro da água. Inclusive, é por isso que ela é a forma mais encontrada quando, por exemplo, se faz uma investigação numa casa que você abre caixa d'água, por exemplo, são descobertas, se for encontrado um achado, geralmente vai ser de larva. A pupa, ela vai dar origem ao inseto adulto, só que de 1 a 3 dias. E esse inseto adulto, o interessante é que ele se alimenta de água e seivas vegetais. Só depois do acasalamento é que as fêmeas elas vão se tornar hematófagas. Por quê? Porque elas precisam de maior aporte proteico. E aí, inclusive, é nesse momento que ela vai picar o ser humano, porque ela vai passar a se alimentar de sangue, que ela vai transmitir as doenças. Após a maturação ovariana, essas fêmeas vão procurar locais para ovipostura. Um detalhe é que eles têm também um comportamento crepuscular, ou seja, lá esse momento entre final da tarde e começo da noite é que eles costumam picar, mais frequentemente o ser humano. Agora vamos falar de uma maneira geral quanto tempo dura, e a temperatura que esses culicídios precisam para fazer seu ciclo de vida. Bom, o ciclo de vida, de maneira geral, ele dura entre de 7 dias, mais ou menos, quando eles estão em uma temperatura de 31 graus Celsius. Então, essa temperatura, que seria considerada ideal para eles, o ciclo de vida ele vai ser feito de maneira mais rápida, 7 dias. Já
em uma temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, eles vão demorar 20 dias para se reproduzirem, para fazer o ciclo de vida completo. Cada espécie ela vai ter um intervalo ótimo de temperatura, né? Mas, assim, de maneira geral, é nessa base aí de 31 graus. Então, é por isso que eles sobrevivem mais nessas regiões, né? Que tem a temperatura mais elevada e nas estações do ano, né, que está com essa temperatura mais elevada. E nos climas temperados, o período pode durar 4 semanas, passando algumas espécies o inverno na forma larvar, que pode ser, assim, durar vários meses. Então, a espécie ela pode ficar estagnada ali na forma de larva por vários meses, devido à temperatura estar baixa no inverno. Bom, como foi ressaltado anteriormente, né, tanto a Anopheles quanto o Colicine, eles incluem um grande número, né, de insetos que têm uma importância médica, né, sobretudo aí por conta da sua função vetorial, e as principais espécies de anofelinos que são relacionadas, né, com a transmissão de doença é o Anopheles darling, que aqui no Brasil ele só não é encontrado em área seca do Nordeste, mas no extremo sul, principalmente ali abaixo da foz do Rio Iguaçu e nas áreas de elevada altitude, né, tem muito dele, e ele está intimamente relacionado com malária, com filariose. A gente também tem o Anopheles aquasalis, que é encontrado principalmente em localidades assim, sempre quando o solo é muito rico em cloretos, como é o caso de algumas áreas lá no sertão nordestino, ou quando o terreno ele sofre uma invasão da maré, como ocorre lá em algumas áreas de Belém, no Pará. E ele está muito relacionado também com a malária filariose, né? Que é o que a gente conhece como elefantise. Tem o Anopheles cruzi também, que ele está muito restrito ao litoral brasileiro. Ele é muito importante como um vetor primário da malária. Tem também o Anopheles bellator, que é presente no litoral brasileiro e também transmissor da malária, né? Mais especificamente a malária bromélia. E tem o Anopheles homunculus, que ele é de distribuição geográfica e descontínua, é um vetor secundário da malária, ainda são necessários muitos estudos sobre ele. Nós temos o Aedes aegypti, o famoso mosquitinho da dengue, cosmopolita, né, relacionado também com a febre amarela. E todo mundo conhece como mosquito da dengue porque ele é o único vetor, além de ter uma relação aí com transmissão de arbovírus. Também tem o Aedes scapularis, que é um mosquito essencialmente neotropical, sendo a América do Sul Oriental a região onde ele é realmente abundante, e ele é suspeito de transmitir cefalite hóstea. Não há um consenso científico acerca de sua transmissão, tem também de arbovírus. E como que se dá o controle desses pequenos bichinhos? A prevenção ou eliminação de muitas doenças, ela depende frequentemente do controle vetorial, ou seja, do extermínio mesmo desse inseto vetor. E com recurso financeiro, um plano de ação adequado e de acordo com a condição epidemiológica daquele lugar em específico, desde que ajustado às circunstâncias locais, representa uma importância muito grande nesse controle. Medidas como a aplicação de inseticidas, por exemplo, elas não são tão indicadas fora do contexto de epidemia, devido à atenção quanto à aplicabilidade, né, já que pode ser desencadeada uma resistência por conta de algumas espécies, e esse inseticida também pode trazer consequências negativas para os seres humanos em virtude da sua toxicidade, todos os seus componentes químicos. Então, a ênfase ela é dada primordialmente para a atenção quanto à limpeza do local onde pode haver acúmulo de água da chuva. O desenvolvimento também de programas de educação, conscientização, instrução, uso de tela em porta, em janela, mosquiteiro, aqueles inseticidas mais leves que a gente compra em supermercado, aquele repelentezinho. E essas medidas elas contribuem diretamente no controle do inseto e da doença vetoriada por ele. Então, por isso que é essencial essa realização também de um monitoramento periódico desse ambiente, a fim de identificar os locais onde esse mosquito possa estar proliferando e realizar o controle adequado dele. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso, muito obrigado.